Olá, boa noite, tudo bem? Passando hoje aqui mais uma vez para fazer a abertura de mais um dia com muitas informações para todos vocês a respeito da semana de diabetes, tá? Antes de apresentar quem vai falar hoje, eu gostaria de agradecer imensamente a participação de todos, todas as perguntas que vocês enviaram, toda a participação que houve também ontem, eu estou muito lisonjeada, tá? Eu e toda a minha equipe, é claro, né? Lembrando que nós trabalhamos aqui com uma equipe multidisciplinar, em que o paciente é o centro de tudo. Para continuar essa semana maravilhosa que nós temos a respeito dessas dúvidas práticas, estaremos hoje apresentando a doutora Crislane, a nossa dermatologista, que trará para vocês algumas fotos, algumas alterações, algumas dicas do que acontece com o paciente diabético, né? Como melhorar um pouco essa pele que fica mais ressecada, que outros tipos de alterações que pode apresentar e, na verdade, chamar a atenção para esse tipo de doença. Além dela, com exclusividade, hoje nós vamos também ter o doutor Edi, o nosso psiquiatra, que vai falar a respeito da saúde mental. Será que realmente o diabético tem mais depressão do que os outros pacientes? Tem alguma correlação entre demência e diabetes? É importante a gente se atentar aos sinais. E por último, hoje nós vamos abordar o tema do exercício para quem tem diabetes. Existe algum exercício de forma específica ou mais ativa no controle dessa doença? Falará aqui o nosso professor e doutor Fábio, especialista em medicina do esporte. Eu espero que vocês nos acompanhem, tenham uma excelente noite e qualquer dúvida pode ir mandando que a gente vai acompanhando e respondendo sempre vocês. Muito obrigada e uma boa semana. Olá, boa noite. Eu sou a doutora Crislane, sou dermatologista aqui da clínica G2. Obrigada, doutora Alessandra, pelo convite. E hoje me foi colocada uma questão do que a dermatologia tem a ver também com o diabetes, né? Uma das perguntas que foi colocada para mim inicialmente era se o paciente podia cortar as unhas normalmente. Então, antes de chegar nessa pergunta, que aparentemente é simples, eu vou posicionar um pouquinho sobre as principais características da pele na pessoa que tem diabetes. Primeiramente, o paciente que tem diabetes, ele tem uma cicatrização mais lenta e perda da sensibilidade local. Isso acontece por conta da alta taxa de açúcar no sangue, e aí a irrigação e a inervação vai ficando prejudicada nesses pequenos vasos. Então, é super importante evitar, né, os machucados, arranhões, pequenos cortes, pequenos traumas. E por isso entra a questão, um extremo cuidado em cortar as unhas e tirar a cutícula para exatamente não fazer esses machucadinhos. É importante também secar bem os pés após o banho e, se necessário, se houver uma certa dificuldade, pode ser utilizado um secador, né, um secador de cabelos, com um jato morno ou frio para auxiliar nessa secagem. Esses pequenos cortes que eventualmente acontecem, eles podem demorar, né, para cicatrizar, e eles podem ser porta de entrada para infecções bacterianas ou para infecções fúngicas, né, as micoses. Então, acontecem as frieiras, as micoses de planta dos pés, as micoses de unha, que são as onicomicoses, erisipela, que é uma infecção bacteriana, que é causada também por conta dessa porta de entrada. Então, a característica normalmente é de ser em membro inferior, e o que a gente vê que refere, ela vai subindo, né? Então, é um sinal de alerta, né? Para a procura do dermatologista. E todas essas outras afecções que eu comentei, elas precisam ser tratadas pelo dermatologista. Né? Não dá para só deixar e passar, porque pode virar uma coisa mais séria, né? Se não for cuidado inicialmente. Aqui trago para vocês uma foto de uma micose de unha, que é bem comum em paciente diabético. Aqui uma de erisipela, que é a infecção bacteriana, causada mais em membros inferiores.
E outra característica do paciente diabético é a pele mais seca. E por conta de uma redução, né, das glândulas sebáceas, das glândulas sudoríparas, e uma consequência disso, então, é a pele ficar mais seca e ter muito prurido, que é a coceira. O que acontece é que os pacientes acabam coçando muito, e quanto mais coçam, mais vontade de coçar dá, então acaba fazendo esses pequenos traumas. O importante de evitar, né, para evitar isso, evitar os banhos muito quentes, o uso de bucha também é bom evitar, para a gente evitar tirar, né, essa barreira cutânea, e sempre hidratar o corpo depois do banho. Muita gente não gosta de usar hidratante, mas é importante sim, tem cremes específicos para ser usado na pele, e de preferência os cremes sem cheiro, que são hipoalergênicos, ainda mais para essa pele que já é mais sensibilizada. Um dos sinais que pode acontecer em paciente diabético, pré-diabético, que pode levar primeiro ao dermatologista, eu pego casos assim, é a acantose nigricans. O que é isso? São manchas que aparecem normalmente em dobras da pele, e ela tem uma textura mais aveludada, ela é acastanhada, e normalmente é em pescoço e axilas. E ela pode ser um sinal de resistência insulínica e também associado à obesidade. Então, às vezes eu recebo no consultório paciente que quer clarear as manchas, e aí por trás disso a gente acaba fazendo um diagnóstico, né, de resistência insulínica, de diabetes, e aí entra o nosso trabalho conjunto aqui, né, principalmente com o endocrinologista. E nesse caso, eu consigo sim auxiliar no tratamento das manchas, né, no clareamento, mas o importante de tudo isso é realmente ir na causa base, né, da doença. Aqui um exemplo das manchas, que tem esse aspecto acastanhado, aveludado. É um sinal inicial de alerta aí que alguma coisa não tá certa. E como recado final aqui, então, eu ressalto a importância do controle do diabetes, da glicemia, de toda essa doença, para o controle das alterações da pele. É o principal. Manter os cuidados básicos de higiene, de hidratação, beber bastante água é super importante, e evitar os machucados. Então, redobrar o cuidado ao cortar as unhas, ao ir ao podólogo, tirar cutícula, usar calçados confortáveis, evitar aqueles que machucam os pés, sandalinha ou sapato muito apertado. Aqui parece uma coisa meio boba, mas trocar de meias diariamente é uma coisa importante. Às vezes a pessoa acha que usou uma vez e aí acaba sendo um meio ali de contaminação, né? Então, para evitar a micose e as infecções bacterianas. E buscar, né, o dermatologista para os cuidados iniciais das lesões, caso todas essas dicas não tenham um efeito. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Obrigada. Boa noite. Um prazer estar participando desse evento e de poder difundir informação, que é sempre útil, né? Vamos falar um pouquinho de exercício físico e diabetes, né? Vamos ver se tem, de fato, exercícios específicos para diabetes e os benefícios, do que está envolvido nisso, né? A gente sabe que exercício físico faz bem para uma série de situações, né? Tanto para prevenção quanto para tratamento de inúmeras doenças, né? No caso específico da diabetes, a gente vai discutir aqui um pouquinho para ver o quanto que ele pode melhorar. Exercício, antes de mais nada, ele é fundamental para manter a qualidade de vida, porque o nosso corpo foi feito para o movimento, como a gente costuma dizer por aí. A gente precisa manter a nossa autonomia, avançar na idade, conseguindo fazer vários tipos de movimento. Se abaixar, levantar um peso, subir uma escada, ter a nossa autonomia preservada, não depender de outras pessoas para seguir no dia a dia. Conforme a idade vai avançando, a gente acumula outros tipos de doenças crônicas, hipertensão, diabetes, uma série de outras, e o exercício é compatível com praticamente todas elas. No questão da diabetes mellitus,
a gente vai estar falando da deficiência na produção de insulina. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, que é fundamental na quebra das moléculas de glicose para que elas possam ser aproveitadas pelas células do corpo, né? E aí, quando você tem uma deficiência na produção de insulina, a glicose começa a ficar em níveis muito altos. E esses níveis altos de glicose, no longo prazo, né, que é o diabetes, acabam lesionando, né, tem complicações. Isso é que é o perigoso. O diabetes é uma doença silenciosa e ela, com o tempo, vai minando vários órgãos, vários tecidos, que vão depois se traduzir em complicações muito ruins, muito deletérias e comprometedoras da qualidade de vida do paciente. A gente tem basicamente o tipo 1, que é dependente de insulina, né, que é conhecido como diabetes infantil, que geralmente se manifesta na infância. O tipo 2, que talvez seja o mais comum, a gente acaba vendo se desenvolvendo, né, que é o não insulino dependente, que as pessoas costumam tomar medicação, que é o hipoglicemia antioral, né, são os remedinhos que ajudam a baixar o açúcar. Antigamente chamava-se de diabetes senil, porque era desenvolvido em idade mais avançada. E tem também uma nomenclatura um pouquinho polêmica aí de pré-diabetes, né? O que seria o pré-diabetes? Pré-diabetes é quando a pessoa está já desenvolvendo algum grau de resistência insulínica. E a gente vê isso que o pâncreas está produzindo insulina, está produzindo, mas não está conseguindo baixar tanto, né? Nesse ponto, o exercício pode ajudar bastante, né? A gente vê que é como se a insulina fosse uma fechadura, né? Você pensa numa célula, você tem lá uma fechadurazinha onde vai entrar a insulina e ela vai ajudar a abrir a porta para entrar a glicose num tamanho de molécula que seja possível de ser aproveitado como combustível para aquela célula. O problema é que se a gente não tem esses receptores muito expostos, né, a insulina acaba ficando assim como se fosse uma fechadura emperrada. A chave não entra ali. Esses receptores de insulina acabam não conseguindo assimilar. E aí o pâncreas produz mais insulina, ela não é aproveitada, não quebra a glicose e futuramente, isso cronicamente pode se traduzir no diabetes. Isso começa com uma tal da resistência à insulina. Se a gente pensar na quantidade exponencial, gigante, né? Quantos milhões de células a gente tem no corpo, quantidade de fibras musculares que a gente tem. Quanto mais exercício a gente fizer, mais a gente vai lubrificar essas fechaduras. Esses receptores de insulina vão estar mais expostos, vão poder captar e trazer os níveis de glicose no sangue normais que eles vão conseguir trazer para dentro da célula. Uma forma bem ilustrativa da gente entender como é que o exercício é a principal maneira, o principal mecanismo do exercício de regular a glicose, né? O que a gente tem que ver é que tem vários outros fatores de risco, né? O diabetes tipo 2 está largamente associado à obesidade, né? Então, é claro que nem todo diabético é obeso. Temos muitos diabéticos magros. Inclusive, um dos sinais de diabetes que a gente vê nos sinais é perda de peso também, tá? Mas como há uma variedade enorme de apresentação de quadros clínicos, a gente acaba vendo isso, que estatisticamente, quanto mais obesidade, mais prevalência de diabetes tipo 2. Então, tem que focar no controle de peso. O exercício ajuda, uma alimentação balanceada também. O exercício, como eu estava dizendo, ele funciona não só como prevenção para a pessoa não desenvolver diabetes, mas também no tratamento. O exercício, aliás, funciona como prevenção e tratamento de uma série de doenças, e isso não é diferente no diabetes. O melhor exercício qual seria? Eu digo sempre, o melhor exercício é o que você gosta mais de fazer. Porque o exercício não é vacina. Não adianta fazer um pouquinho de exercício e aí, estou protegido. Ele não vai conferir essa proteção se ele não for regular. Para ele ser regular, para você fazer constantemente, você tem que gostar minimamente daquele tipo de exercício. Existe uma infinidade de tipos de exercícios para fazer, de esporte para praticar, tem que buscar aquele que você gosta mais. Não precisa ser especificamente um esporte. Vai dançar, gosta de dançar, vai dançar. Quer passear, né? A vida tem que ser ativa para poder fazer isso, né? E de preferência que varie bastante, né? Você possa contemplar diferentes valências da aptidão física. Então você não deve só trabalhar o fôlego, você não deve só trabalhar a sua força, né? Faz só musculação, tem que tentar fazer caminhada, bicicleta, mas todo mundo tem que tentar alongar um pouquinho também. Então, quanto mais variabilidade você puder dar, melhor. Isso serve para qualquer tipo de exercício. Não existe um exercício específico para diabetes. O que a gente vê é que tem casos especiais para cada tipo de pessoa, né? A gente vai saber disso. Existe uma pirâmide de atividade física que a gente pensa na base,
todo dia a gente deve tentar se mexer, né? A base. A gente tem que estar andando, subindo escada, se mexer o dia todo. Leva o cachorro para passear, quem tem cachorro, vai, salta um ponto antes, procura andar, procura se mexer, se movimentar, evitar a preguiça. O mundo moderno é muito obesogênico, ele faz a gente se mexer pouco. 3 a 5 vezes por semana, tentar fazer uma atividade predominantemente aeróbica. Isso é o ideal, né? Já no segundo patamar da pirâmide. 2 a 3 vezes por semana, buscar um esporte, um jogo que você gosta, que você possa desenvolver suas atividades, suas habilidades, né? Com interação social, se for uma atividade coletiva, melhor ainda, né? E ao mínimo possível, né? A gente tentar sempre reduzir o tempo sentado, né? O tempo de televisão. Tem que ficar muito atento a isso, porque esse ponto, essa ponta da pirâmide lá em cima é que vai levar a problemas metabólicos, né? Se a gente deixar ela muito prevalente. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza 150 minutos de semana de exercício moderado. Isso é o mínimo para começar a fazer diferença na vida das pessoas, diferença na saúde, né? Então a gente tem que tentar fazer isso. Isso é muito fácil de fazer. São 5 vezes por semana, meia hora. Não é difícil tirar isso, tá? De preferência, agregando mais 75 minutos de exercício intenso na semana. E cada um faz a seu gosto, né? Isso aí já previne muita doença. No caso do diabético, é muito importante monitorar. Por quê? O diabético, principalmente para o diabético insulino, isso é muito claro. Ele começa a fazer níveis mais baixos de glicose. Quando ele começa a fazer atividade física, isso baixa mais ainda. Então isso leva a gente a ter que regular a dose de insulina. Isso também vai acontecer com medicação de hipoglicemia oral, numa outra escala, mas também acontece. Então é importante monitorar, né? Ter sempre um substrato, vai malhar, leva uma fruta, leva alguma coisinha, porque é possível de fazer hipoglicemia e é um mal-estar bastante desagradável, não vale a pena, a gente tem que ter medidas para isso. Então, se monitorar e fazer isso, e a gente ficar monitorando as complicações. Complicações cardiovasculares, a gente sabe que o exercício ajuda na formação de colaterais, né, de circulação colateral. Com o tempo, a gente produz novos vasos. E esses vasos podem suplantar os vasos que vão estar sendo comprometidos pela vasculopatia, pelas complicações cardiovasculares que a gente começa a ver em pacientes diabéticos que têm um índice maior de doença coronariana. Cuidados com os pés, né? A gente acabou de ver uma palestra excelente aqui para falar de cuidados dermatológicos. O pé do diabético, basicamente, com a complicação de neuropatia e de vasculopatia, ele tem que ter muito cuidado. Então, naturalmente, exercícios descalços não são tão indicados para o diabético, né? Ele tem que proteger o pé dele, mas tem que ter uma higiene, né? Tem que ter muita atenção no que ele está fazendo. Exercícios que machuquem não têm que ser evitados, porque uma ferida no pé diabético vira uma complicação muito preocupante. A retinopatia diabética, com pacientes que a gente às vezes recebe em programas de reabilitação e já tem um grau de retinopatia diabética, aí é uma coisa óbvia, vai ter um comprometimento do campo visual e vai estar mais arriscado a sofrer quedas. Então, tem que ter algum tipo de assistência. Seria ideal que tivesse um programa supervisionado, que não faça sozinho, né? Mas mesmo pacientes já com alguma complicação conseguem benefícios do exercício físico, né? E da própria nefropatia diabética, essa tem que estar sendo monitorada desde cedo para a gente não ter problema. Então, um grau de hidratação, né? Uma monitorização é sempre importante que seja feita, porque a gente recebe, inclusive em programas de habitação, pacientes em diálise por diabetes já complicado, tá? Eu agradeço muito, fico à disposição para quaisquer dúvidas, tá? E recomendo que todos se exercitem, se cuidem, alimentem-se bem, ficamos à disposição. Sou Edi, sou psiquiatra, né? Especialista pela ABP, pela minha sociedade, né? E também eu tenho formação de geriatria, né? Então, eu acho que tudo que estava se falando até o momento também foi prevenção, né? Não vou entrar aqui nos pormenores do conceito do que é diabetes, né? Porque os meus colegas aí já falaram isso muito bem. Eu vou basicamente pegar o que eles já comentaram para complementar aqui da melhor forma possível, né? Eu sei que essa live é destinada para vários tipos de público, né? Então, eu sei que tem pessoas mais esclarecidas, pessoas que entendem mais
da área da saúde, mas tem outras pessoas que não têm tanto contato assim, né? Então, primeiro, explicar quem é o psiquiatra, né? Sempre eu vejo na minha prática a pergunta, né? As pessoas perguntam, qual a diferença do psiquiatra, do psicólogo? O psiquiatra, por formação, é um médico, né? Que faz especialização em psiquiatria, como os colegas que já passaram por aqui, né? Tem uma especialização em endócrino, uma especialização em cardiologia, e assim também o psiquiatra, né? Então, o psiquiatra, por formação, é um médico que fez uma especialização em psiquiatria, né? O que a gente faz? A gente atua sobre áreas do comportamento, né? O paciente tem uma alteração de comportamento, seja do humor, seja de outra ordem, né? Ou seja, às vezes a pessoa também está rompida com a realidade, então é aí que a gente entra, né? E não é à toa também que também faço parte desse conjunto, né? A gente acha que a diabetes, seja tipo 1 ou tipo 2, ela causa males somente em alguns órgãos do nosso corpo, mas a diabetes é uma doença que ela causa lesões em todas as partes do corpo que você possa imaginar, inclusive no cérebro, né? Quando você olha o cérebro de alguém que tem diabetes e não tratou, isso que é importante, né? A diabetes descompensada, a longo prazo você vê ali uma situação onde tem um monte de lesão que a gente chama de lesão vascular, né? E dependendo de onde essa lesão vai, ou seja, esses vasinhos vão sendo deteriorados, né? Então você consegue ver no fundo do olho, né? Que o oftalmo fala, você vê na cardiologia e na psiquiatria também, né? Ou seja, dependendo de onde foi essa lesão, você consegue, infelizmente, ter uma alteração do comportamento também, né? Às vezes o indivíduo evolui para quadros depressivos secundários desse tipo de lesão, às vezes o indivíduo evolui para quadros de alteração de humor, alteração no comportamento muito impulsivos, dependente do funcionário frontal do cérebro. Então, por que a gente tem que sempre bater nessa tecla, né? Porque essas lesões, uma vez instaladas no nosso cérebro, elas não voltam, né? Então, a gente precisa pensar na prevenção. Não é à toa que os outros colegas vêm batendo aqui no exercício físico, na alimentação, no controle, uma vez que a doença já está estabelecida, né? Então, é uma situação que a gente precisa, eu vou falar um pouquinho na frente, né? A gente precisa preparar o nosso cérebro para o futuro. Senão, uma vez que essa situação já acontece, a gente não tem muito o que fazer, a não ser tratar o que já está estabelecido. Às vezes, alteração do comportamento, ou alteração da memória, ou alteração aí do humor, né? Depois aqui, diabetes não controlada, lesões vasculares, essa alteração do humor. Isso é muito complicado porque a gente não sabe exatamente onde essas lesões vão acontecer. Então a gente não pode se dar ao luxo de correr esse risco, né? A gente não pode se dar ao luxo de ver o que vai dar. Não dá. É o tipo de coisa que você precisa, né? Se você é diabético tipo 1 ou tipo 2, né? Você precisa encarar que isso também pode acontecer com você. Por isso que é importante, né? A prevenção, obviamente, e nas situações que não são preveníveis, a gente evitar ao máximo que isso saia do controle, né? Então, a pergunta que sempre vem, a pessoa que é diabética, ela pode ter um quadro de demência? Demência é um termo genérico para neurodegeneração, ou seja, uma degeneração no cérebro ao passar do tempo, né? E aí entra as lesões vasculares, né? Se a pergunta é tão focada ao ponto de a gente pensar se é sim ou não, a pergunta é talvez, né? Mas a resposta é talvez. E a resposta, se for uma demência vascular, sim. A pessoa pode desenvolver uma demência vascular, sim. Que é uma aparência, né, de um quadro de neurodegeneração e a gente vê que tem declínio cognitivo, alteração das mais diversas, né? Porque a gente imagina que só existe demência na doença de Alzheimer. Não é assim. Tem um monte de subtipo de demência, né? Lembrando que demência é um termo genérico, né? Então, é legal a gente ter em mente que se a gente quer ter um cérebro saudável, quer ter memória, capacidade de executar tarefas, capacidade de viver, né? A gente precisa pensar no agora, que é manter-se sob controle, no caso da diabetes, para evitar todas as complicações que vocês já viram aqui, né? E outras pessoas vão falar também, além.
mas também evitar o futuro, né? Porque não adianta eu controlar agora, em breve, no curto prazo, eu descuido e, de novo, a situação volta. E lembrando, uma vez as situações instaladas, a gente não consegue reverter. Então, de novo, prevenção, atuação sobre o que já está instalado e evitar que haja uma progressão, né? Então, a gente precisa lembrar sempre disso. Nosso cérebro precisa estar, né, protegido dessas lesões que podem acontecer, né? E muitas vezes a coisa caminhou um pouco, a gente não sabe dizer se evoluiu para uma demência ou um comprometimento cognitivo, que a gente chama leve, moderado, né, ou um comprometimento cognitivo múltiplos domínios, amnésico, entende? Então, a gente precisa olhar para isso com muito cuidado e muita atenção, né? E aí a gente está falando de prevenção, mas se já aconteceu, o que eu faço, gente? Né? Tentar tratar, né, o que é possível de ser tratado, né? Então, se o paciente tem alteração do humor, a gente tenta reverter essa situação, né? Se o paciente tem alteração mais ali de impulso, né, frontotemporal, ali, a gente também tenta abordar de outras formas, né? Se o paciente, por exemplo, evoluiu com alteração mais amnésica da memória, né, a capacidade de realizar funções, de executar tarefas, a gente também tenta abordar dessa forma, né? Então, a gente, além de preparar o nosso cérebro para o futuro, a gente tenta pensar, né, que não só tem remédio, né? Seria uma forma muito simplória pensar que a gente vai tratar tudo com remédio. Não é por aí. A gente trata com remédio também, né? Assim como vocês viram aqui, né? Que nem tudo é remédio, né? Tem também aí o exercício físico, todas as mudanças de estilo de vida, né? Então, aqui também, na área da saúde mental também, né? Quando existe alguma coisa já instalada, a gente precisa, obviamente, tratar o sintoma, mas tentar reabilitar essa pessoa, né? E aí a gente entra com uma parceria interessante com os colegas da psicologia, né? Que até foi bem lembrado que a gente está na semana, né? Que a gente comemora aí do psicólogo, né? E existe também uma formação na psicologia, de neuropsicologia, que anda muito de mãos dadas com a psiquiatria, né? Nesse período de reabilitação do indivíduo. Então, não é à toa que as coisas não se resumem só a remédio, né? A gente estava pensando também em abrir aqui para perguntas. Tem alguma coisa, Luciano, para a gente de perguntas? Por enquanto, nada. Nós vamos falar um pouquinho mais aqui, né? Quando a gente, se vocês tiverem interesse, quem estiver na live mandar pergunta, né, eu separei propositalmente o espaço para a gente, né? Para a gente conversar, porque eu acho que é mais dinâmico, né? Acho que essas situações vocês já ouviram muitas vezes, mas acho que o espaço para a gente conseguir conversar é errado. Mas se der também a gente conversar aqui, se tiver um espaço, se vocês quiserem mandar dúvidas depois, vocês mandem para a gente, tá? Desse ponto da reabilitação, a gente tem que pensar que também não dá para abandonar uma coisa e ficar só na outra, né? A gente tem que andar de mãos dadas também, né? Então, quando a gente pensa nessa coisa da reabilitação também, nessa situação da reabilitação, lembre que não dá para a gente também esquecer os outros colegas aqui que passaram, porque é uma coisa múltipla, uma coisa muito maior do que simplesmente quem for diabético tipo 1 usar insulina, ou quem for tipo 2 ainda está na fase de uso de hipoglicemia arterial. Não é simplesmente isso, né? Então, é bem nesse caminho. Um abraço.